Hoje eu quero falar um pouco aqui a respeito do pastor substituto. É aquele negócio, sabe? Eu não sei o que que você, em qual parte aí você está vivendo o seu ministério, mas eu quero falar um pouquinho a respeito da questão que é o pastor, que isso aconteceu comigo, eh, quando ele assume uma igreja que já está formada. Ele assume e tem sim dificuldade, vai ter problema. Eu não sei se você já passou por isso e você não teve nenhum problema, deixa aqui os comentários que eu vou gostar de saber. Por quê? Porque eu tive problema de. Eu nem digo assim problema, mas foram muitas dificuldades, tá? De ter assumido uma igreja que já tinha o seu formato, já tinha ali uma liderança, já tinha pessoas, já tinham membros. Quando eu fui para lá, há 18 anos atrás, já tinha, né, já tinha um pastor, eu fui, vamos falar assim, né, substituir um outro pastor que estava lá, porque o pastor que estava lá já tinha bastante idade. Só que eu estou falando sobre este livro aqui, Lealdade e Deslealdade, fala a respeito de liderança, o livro é bacana. Vou deixar o link aqui se você se interessar, ok? E aí, no último vídeo que eu gravei, eu falei, nós vimos aqui que o autor fala sobre a quinta coluna, né? Eu falei sobre isso, e aí eu quero continuar falando nesse vídeo sobre este assunto. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha a quinta coluna. Estava lá, sabe? Ela estava lá fincada. E como a igreja já tinha um formato, eu tive bastante dificuldade. Quero falar um pouco com você a esse respeito. O que nós vemos aqui, o autor trazendo neste livro, ele diz que a quinta coluna é a estratégia do inimigo. Que o inimigo ele trabalha, ele coloca lá a quinta coluna, porque ele trabalha de dentro para fora. A gente tem bastante dificuldade nisso. E eu vivi isso aqui, gente. Eu vivi, estou aqui para compartilhar isso aqui com você. Tá? Então, o autor ele diz que a quinta coluna ela é composta de pessoas desleais, pessoas hipócritas, pessoas descontentes, pessoas que gostam da fofoca, pessoas que estão sempre reclamando. Esta é a quinta coluna. Porque quando essas pessoas usadas pelo Satanás, elas estão agindo, né, elas estão, digo, murmurando, fofocando, agindo com falsidade, é neste momento que o inimigo ele vai lá dentro, ele vai minando a força de quem está à frente. Então, você que está à frente, é importante, ou vai assumir, é importante você saber disso. Quando eu cheguei na igreja, já existia a quinta coluna. E o que eu estou falando aqui não é sobre pessoas, ok? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu estou falando de estratégia que o inimigo já tinha ali estabelecido quando eu cheguei nesta igreja que eu pastoreio há 18 anos, ok? A maior dificuldade de um pastor é assumir uma igreja formada. Às vezes a pessoa ela vai assumir uma igreja ou ela vai começar um trabalho e ela acha que é difícil começar do zero. Mas o que eu entendi que a maior dificuldade é pegar uma igreja que já está formada, uma igreja que já está andando. Então, quando eu cheguei na igreja, existia lá uma pessoa que tinha certeza que iria assumir a igreja, né? E estava lá com outras pessoas. E o que, que aconteceu? Quando eu cheguei para assumir, quando eu fui, meu superintendente me impulsou lá, juntamente com o meu esposo e a minha família, as pessoas que estavam lá se levantaram contra. Não que falasse para mim nada. Na verdade, quando eu cheguei lá, aparentemente, exteriormente, eu fui bem recebida. Mas
A quinta coluna que estava lá, não. Ela agia na minha frente, agia de uma forma e por trás de mim era totalmente diferente. A minha chegada foi uma bomba. Tá? Foi como se tivesse jogado uma bomba ali. E pensa numa bomba explodindo. Então, os cacos, é claro que me atingiram. Né? Então, os estilhaços ali, né? Nos escombros ali me atingiram também, não tinha jeito. Saber assim que mudança de liderança nunca é tranquilo. Nem quando é de pastor, como foi o meu caso, mas tipo assim, mesmo quando você já está lá pastoreando. Há pouco tempo agora eu fiz a assembleia, tive umas mudanças, tive que realizar umas mudanças e não foi fácil também, tá? Então tem sempre, né, tipo assim, tudo que está arrumadinho, se você vai mexer, é a reforma, vai fazer bagunça, né? Então tem transtorno e muitas vezes vai te atingir, ok? Então, eles estavam lá e quando eu cheguei, como a quinta coluna já estava lá, o que que eles faziam? Na minha frente era de uma maneira, mas, gente, vocês acreditam? E é bem o que o autor do livro fala. Eles faziam reunião, eles iam para casa de alguns irmãos, faziam reunião. E nas reuniões eles falavam mal de mim, falavam mal da minha família, falavam mal do meu ministério, do meu casamento. Eles falavam, gente, mas eles estavam lá dentro. Eles estavam lá dentro e nos cultos eles estavam lá. Então eles estavam para, tipo assim, para pegar o que eu ia fazer de errado. Então, a quinta coluna é aqueles grupinhos que se juntam para reclamar, para murmurar, não esquece disso. E aconteceu isso comigo. Então eles se reuniam depois do culto, durante a semana, e tentavam ali é, falar e trazer mais pessoas com eles. É verdade isso, gente. E isso, então, eu passei por isso. Mas o que eu quero te falar é que, neste momento, eu não agi como eu deveria agir. Foi um dos meus erros. De tantos que eu cometi, esse foi um dos meus erros. Qual foi o seu erro, Euridice? O meu erro foi achar, sabe, começo de ministério, o coração está cheio de amor, é um romantismo do início do ministério. E aí o que, que eu achava? Que se eu trouxesse ele, se eu ensinasse, se eu carregasse no colo, por assim dizer, se eu conseguisse ficar amiga deles, então eu iria acabar com o problema. E foi isso que eu fiz. E foi isso que eu fiz muito mal. E eu estou aqui para te dar essa dica. Não faça isso. Por quê? Porque já estava ali infiltrado o mal, gente. Já havia falsidade. Então, o que, que aconteceu? Eu abri, né, dentro do meu ministério, eu abri a minha vida, trouxe para perto de mim, aí estavam no cargo, eu deixei ficar no cargo. Eu, nas reuniões, eu deixava que eles estivessem, já que estavam na liderança. E esse tempo foi passando, eles nunca sararam, tá? E eu sempre tinha problemas, mas como, ai, você é pastora, você tem que amar, você tem. E eu não entendi. Eu não entendia que, na verdade, eu tinha que corrigir, que aquilo estava errado. Mas eu entendi o seguinte: Jesus é amor, então eu devo amar também. E, gente, isso me fez muito mal, porque passou-se muito tempo. E eu vou te falar uma coisa agora que pode te surpreender. Não é que ainda existe pessoas assim? Sim, existe, existe. A diferença é que hoje eu aprendi, eu aprendi. E olha, eu não aprendi, não assisti nenhum vídeo como esse, não. Por isso você está na minha frente, está saindo na minha frente aqui. Por quê? Porque se eu tivesse talvez assistido um vídeo como esse, se alguém tivesse me falado sobre isso, eu teria ficado mais atenta. Qual é a diferença? Hoje, ainda
Satanás ele não muda a estratégia dele, ele continua dessa forma, colocando, sabe, no ministério, no meio da igreja, a quinta coluna. E aqui o que eu estou falando é maneira de falar. Nós sabemos que a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Eu estou falando sobre liderança, e a liderança está relacionada com a gente, como nós lideramos. É disso que o autor do livro fala e é sobre isso que eu estou falando. Continua, hoje eu consigo enxergar, sabe? A coluna, a quinta coluna, eu consigo enxergar. Então hoje eu tenho muito cuidado. Ah, e hoje você não trata mais? Continuo tratando, porque eu sou pastora, ok? Então todos aqueles que vêm até mim, eu recebo. Eu só não coloco mais na minha mesa. Eu só não dou mais a liberdade que eu dei no começo do meu ministério. Não. Eu só não dou cargo para as pessoas que eu não conheço, eu não coloco mais na minha mesa, eu não abro mais as questões da igreja. Não, não, não. Agora as pessoas chegam e eu recebo, se dizem que tem ministério, que exerce alguma função, veio da igreja exercendo. Ok, eu vou sempre entender que pode ser bênção, mas pode ser que não seja bênção. Pode ser que seja só mais pessoas para fortalecer a quinta coluna, sabe? Então hoje eu recebo, eu observo antes de dar, de colocar em algum cargo, antes de dar responsabilidade. Eu observo e vejo se a pessoa, se ela está disposta a aprender comigo, como é que eu trabalho, como que é a igreja, entende? E outra coisa, se ela é temente a Deus, se ela é obediente a Deus. Se não é, ela vai poder ficar, porque a Bíblia faleja sobre isso, o joio vai crescer com o trigo. Nós não podemos arrancar, não devemos arrancar ninguém da igreja. Guarda isso. Não, não. Mas nós precisamos, então, eles vão crescer juntos e são muito parecidos, mas existe a diferença, ok? O trigo se curva. O trigo, ele está disposto a obedecer, a aprender, a crescer, né? O joio não. O joio ele acha que ele já sabe de tudo. O joio ele entende que ele não precisa de ninguém. Então hoje, continua. E aonde você estiver, na igreja que você estiver, vai existir a quinta coluna, sim. Porém, sabe o que, que acontece hoje? Hoje eu sei que ela está lá. Então eu não dou a liberdade para que o inimigo haja lá dentro. Então eu já corto, não deixo, na verdade, entrar na intimidade da igreja. E isso eu vou te falar aqui. Foi com o tempo. Apanhei primeiro, para que hoje eu possa estar aqui e muito tranquila para falar com vocês sobre este episódio que aconteceu na minha chegada no ministério, na igreja. Eu tive bastante dificuldade, mas o Senhor me sustentou. Então eu tenho certeza que o Senhor vai sustentar você, ok? E é claro, vou convidar você. Tá gostando dos vídeos aqui? Se tá gostando, se tá acrescentando, se inscreve aqui no canal. Se inscreve que aí você me ajuda. Esse canal é novo, estamos aí começando. E eu espero muito ser bênção na sua vida. E eu fico aqui esperando você para o próximo vídeo. Tchau, tchau.